Glória a Deus. Olha, foi interrompida aqui minha conexão, a internet caiu. Nós estávamos falando da igreja e a política, o crente e as eleições. Amém? Glória a Jesus. E vamos dar continuidade ao que estávamos falando para completarmos aqui a mensagem e concluirmos, tá bom? Nessa manhã aqui de quinta-feira. Glória a Deus. Eu estava dizendo que se não é para crente se envolver com política, se a igreja não pode se envolver com política e se crente não pode se envolver com política, eu estava dizendo que então crente não pode reclamar do preço do feijão, não pode achar ruim o preço do feijão, o preço da passagem do ônibus, a condição do transporte público, ou mesmo dos hospitais, dos postos de saúde. Crente então não pode falar da falta de médicos, né? Da falta de saneamento básico, de uma má qualidade da educação, porque se crente não pode se envolver com política, então o crente não pode reclamar ou achar ruim, crente não pode chiar do preço da conta de luz, ou se está faltando água na torneira, porque se crente não pode se envolver com política. Não, meus irmãos. Não. A visão e o posicionamento da igreja está equivocada. Nossa pátria é os céus, mas nós não estamos nos céus ainda não. Nós estamos na terra. E será que essas coisas diz respeito a você? Você está desempregado. Você está desempregado. O custo de vida ser alto. Você está sem uma educação boa, sem uma saúde boa. Lembra da palavra de Jesus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, irmãos. A igreja não está aqui de enfeite, não. A igreja de Jesus não está aqui de enfeite, não. Proclamar o evangelho é também fazer a diferença. Então a igreja precisa tomar sua posição e ocupar os espaços públicos que ela tem direito, sim. O crente não pode só não, o crente deve. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não foi isso? A gente não aceita Jesus e Jesus deixa aqui a gente na terra de enfeite, não. A gente tem que trabalhar, tem que produzir. Temos que exercer a diferença. O maior mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Se eu me acomodar e ficar satisfeito com a injustiça, com a corrupção, com o descaso dos governos, com as pessoas, onde está o meu amor ao próximo? Onde está o amor da igreja ao próximo? Se você é conhecedor da verdade, a igreja é conhecedora da verdade. Se a igreja tem a mente de Cristo, lá aos Tessalonicenses, capítulo 4, há um determinado momento que Paulo diz assim: não deixe lugar ao diabo. Quando nós nos omitimos, quando nós não queremos
participar da vida pública, das decisões, das ações, nós damos lugar ao diabo, irmãos, e damos o nosso direito ao injusto, ao corrupto, àquele que não tem temor de Deus, aquele cujo seu Deus é o dinheiro, e a gente dá um lugar para eles. Você está entendendo? A igreja precisa sim participar, precisa se politizar, ter uma consciência política, é necessário. Precisamos colocar homens de Deus lá, mulheres de Deus lá. Deus quer usar Daniéis, Deus quer usar Josés, Deus quer usar Esther, como usou a rainha Esther, como usou Daniel, como usou José do Egito. Nós precisamos tomar posse do que temos direito. Nós somos os herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Lembra do que ele disse? Os mansos herdarão a terra. Glória a Jesus. Então precisamos ocupar os nossos espaços. Nós somos o sal, nós somos a luz. Eu quero ler aqui um texto interessantíssimo para a meditação da igreja, aqui no Evangelho, capítulo 8 de Mateus. Talvez você conheça muito essa passagem bíblica, mas talvez você nunca entendeu ou atentou para uma coisa aqui nesse texto. O endemoniado de Gadá. O endemoniado de Gadá. Deixa eu dizer aqui deixa eu ler o texto e eu vou lhe mostrar aqui uma coisa. Capítulo 8 de Mateus, o versículo de número 28 em diante, diz assim, olha. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Você prestou atenção? Jesus libertou um homem que vivia endemoniado, que vivia nos sepulcros, que ninguém conseguia prender aquele endemoniado. E Jesus operou uma libertação poderosa, tremenda, maravilhosa. E diz que a legião de demônios que ali estava naquele endemoniado pediu para ir para os porcos. E foram para os porcos. E entrando nos porcos, os porcos não aceitaram o demônio no couro deles. E os porcos se precipitaram de um despenhadeiro e morreram afogados.
Mas os cuidadores dos porcos entraram na cidade e contaram tudo o que Jesus tinha feito, tudo o que tinha acontecido com o endemoniado. E diz que o povo da cidade, a população da cidade, saiu da cidade ao encontro de Jesus e mandaram Jesus se retirar de lá. Eles não queriam Jesus lá, porque no entendimento deles, Jesus estava dando prejuízo a eles, que eles não estavam preocupados com a pessoa que estava escrava dos demônios, mas eles estavam preocupados com o comércio deles, com os negócios deles. A manada de porcos se afogou. Para eles tiveram um prejuízo muito grande. E aquela cidade, Decápolis, ela era uma cidade helênica. A população de gentios. Por isso a criação de porcos ali. E para eles Jesus estava dando prejuízo. O que eu quero lhe dizer com isso? Essa conversa que crente não pode se envolver com política, irmãos, é de quem acha que se a igreja exercer o seu papel ali, vai ter prejuízo. Quem vai vender cigarro? Quem vai vender cachaça? Quem vai ter facilidade de roubar, de estar corrompendo e sendo corrompido? Você está entendendo? Então essa conversa de que política não é para crente, que crente não deve se meter aqui, é do interesse de quem? Se é com os crentes que especialmente se encontra a verdade e a justiça. Você está entendendo? Se a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo, então não tenha dúvida, existem sim forças que não querem saber da igreja, de um convertido, de um arrependido chegar ali para fazer a coisa certa, para levar honestidade e justiça ali. Então, entende isso? Mas Jesus, lembre, Jesus não deixou a igreja aqui de enfeite, não. Estamos aqui para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, amar o próximo. Se a igreja ama o próximo, a igreja precisa participar da vida política desse país, das nossas cidades. A igreja precisa lutar pelo bem-estar social da população, do povo, dos desfavorecidos, dos mais pobres. Porque nós é que devemos estar fazendo a diferença, tá bom? Então, se Deus tem tocado no coração de homens de Deus, de mulheres de Deus, para se candidatar, para estar ali, a igreja deve apoiar e deve eleger e deve votar nesses homens. Vamos renovar a política, vamos renovar os governos e vamos colocar a igreja lá, vamos colocar homens de Deus lá, pessoas tementes a Deus, pessoas compromissadas com a verdade, com a justiça, com a honestidade, pessoas que oram, pessoas que pedem humildemente que o Espírito Santo conduza e dirija as suas vidas. Vamos colocar homens de Deus e mulheres de Deus lá. Amém? Então aqui esses dois textos, Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, sal da terra, luz do mundo, e aqui esse exemplo aqui que aconteceu com os gadarenos. Amém? Mandaram Jesus sair da cidade porque não interessava a eles Jesus lá.
E assim a igreja tem comido muito tempo essa conversa de que a gente não pode se envolver na política, porque a quem não interessa, homens de Deus lá, a quem não interessa, é a você e a mim. Lembre-se, e se crente não pode se envolver com política, então nosso lugar não é aqui na terra mais não, porque aqui você tem que comer, você tem que vestir, você tem que morar, viu? Glória a Deus. Então vamos orar a Deus, para Deus abençoar a nossa nação, nosso povo, e para Deus levantar Daniéis, Josés, Estés, para defender a causa evangélica, para defender o reino de Jesus Cristo e para melhorar a vida das pessoas, tá bom? Eu deixo aqui essa reflexão. Como eu disse, você não é obrigado, né, a concordar comigo. Há pessoas que acham que a diferença é simplesmente pregando o Evangelho, e eu acho que não. Eu acho que a diferença é em todas as áreas, é onde nós estivermos, no que estivermos fazendo. Somos cidadãos aqui da terra ainda também, embora temos uma pátria nos céus, embora sejamos declarados na Bíblia cidadão dos céus, enquanto estivermos aqui, há um propósito para o qual estamos aqui, e é proclamar o Evangelho, e é amar o próximo, e é dar testemunho de Jesus, e é ter atitudes, ações que glorifiquem a Deus em nossas vidas. Amém? Não vamos dar lugar ao diabo. Não podemos estar dando lugar ao diabo. Vamos ocupar os nossos espaços e vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe aí esse segundo vídeo também. Infelizmente ficou dividido mais uma vez, né, essa mensagem, mas quem vê essa que possa ver a primeira, tá bom? Mensagem que gravada hoje aqui no dia 29 de setembro, nessa quinta-feira, tá bom? Medita nisso aí, só deixa só esse recado e a nossa saudação e as nossas orações para todos os homens e mulheres de Deus, crentes, convertidos, que estão aí se candidatando e galgando aí um espaço na vida pública, na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, nas prefeituras das cidades. Que Deus seja com o povo dele e dê vitória ao povo dele, e que o povo dele acorde para fazer a diferença, para estar sendo sal, para estar sendo a luz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, crente. Fique na paz do Senhor. Deus seja conosco. Amém.